Tertúlia. Minha gente, boa tarde aí para todos e todas. Hoje nós temos aí o verbete para captação retrocognitiva, que é da parahistoriografia. O que vem a ser a paracaptação retrocognitiva? É a paratécnica aplicada à captação parapsíquica de ocorrências prévias, passadas e até remotas, por meio do parapsiquismo do pesquisador ou da pesquisadora, a partir da leitura atenta e minuciosa da obra escrita do autor, do autora, narrador, narradora, relator ou relatora, no universo das pesquisas da historiografia. Agora, as leituras técnicas, os registros das leituras pessoais, os estudos da historiografia, a memória apurada, a captação mnemônica, a captação cognitiva ininterrupta da consciência lúcida, a recaptura de lembranças perdidas, a recaptura possível do passado, a captação mnésica, o atilamento mnemônico, a captura da memória através da escrita, a leitura como indutora de lembranças, as lembranças do indivíduo como elemento da humanidade, a revisitação dos fantasmas, a operação intelectual de captura da memória histórica, o interesse pela recuperação do passado, o espelho cronológico da memória, as lições históricas, o revolvimento de ruínas, a captura fiel, a filtragem das lembranças, a seleção pessoal dos engramas, a captura imprecisa, os pontos cegos das lembranças, as pseudomnésias. Agora, nós temos aí toda uma série de logias. Na argumentologia nós falamos sobre a metacaptura, a exumação e a parapsicoteca. E na frase enfática chamamos a atenção. A paracaptação retrocognitiva, derivada de pesquisas da historiografia, demonstra o alto nível de paraperceptibilidade da consciência lúcida veterana em estudos pré-ressomáticos. Você mantém alguma relação com a historiografia? Já vivenciou algum fenômeno racionalmente atribuível à paracaptação retrocognitiva? Eu quero dizer para vocês que esse verbete é o número 1012, tem 4 páginas, 39 logias e tem 7 máximos. Agora, se a Rosa quiser trabalhar, pode trabalhar na holoteca, que é o mais fácil. Só faltam 3. Agora, tem aqui já umas perguntas que eu já vou procurar responder para adiantar aqui o nosso processo. Gostaria da sua opinião com relação a velório. Isso é realmente necessário? É a assistência que prestamos ao dessomado e seus familiares, ou deveríamos enterrar ou cremar imediatamente a dessoma, acabar com seus pertences, enterrando ou queimando tudo e esquecer quanto antes possível daquela pessoa que dessomou? Sei que quando pensamos na pessoa que dessomou, ela sente todo o nosso processo de dor. Olha, a primeira coisa que existe é o seguinte: o velório, às vezes, é importante do ponto de vista da memória e principalmente por causa das pessoas que ficam. Ele foi embora ou ela foi embora, mas as pessoas ficaram. Então o velório é importante. Agora, uma coisa séria que tem é o seguinte: você não falou aqui, é a doação de órgãos. Você falou que é só enterrar, cremar, mas não falou na doação de órgãos. É sempre bom colocar o tema da doação de órgãos na frente dos outros, para a pessoa doar os órgãos que for possível. Por quê? Para ajudar as pessoas que ficam aqui. Isso pode ajudá-la. Agora, outra coisa séria. Quando a gente começa a sentir falta demais da pessoa que dessomou, ou começar a reclamar dessa realidade, isso faz mal para aquela consciência que dessomou. Isso não é bom. Isso mostra que a pessoa não tem afeto por ela. É ignorância. Então está errado. Outra coisa que eu quero falar muito sério. Há mais ou menos 60 anos, lá em Uberaba, em Minas Gerais, já havia uma técnica que quando a pessoa morria, em vez de mandar as coroas de flores, eles davam o dinheiro da coroa e outras coisas mais para fazer assistência em memória daquela pessoa que faleceu. Vocês estão entendendo?
Isso era uma técnica muito positiva, que eu trabalhei com isso com muito tempo. Mas agora isso não pegou em larga escala. Talvez era o caso de começar a vir de novo, que era uma espécie de culto que havia da pessoa que dessomou. Entende como é que é? Mas em vez de gastar dinheiro com bobagem, ostentação, milhões de coisas, a pessoa pegava aquele dinheiro, assinava, tinha um livro de assinaturas, assinava, e aquele dinheiro todo eles compunham para ver. Por exemplo, a pessoa que dessomou, uma senhora, gostava muito de criança. Então o que eles fazem? Juntava todo aquele dinheiro que o povo doava e levava para uma instituição infantil de assistência, em homenagem àquela pessoa. Isso ajuda diretamente a consciência que dessoma. Então, o nome, mais ou menos, era Culto da Saudade, que era o nome que a gente usava para fazer isso. E centenas de pessoas que morreram, eu participei do Culto da Saudade. Isso tem só 60 anos, foi na década de 50, 40 para 50. Então, seria bom aqui o nosso amigo que perguntou, ficar sabendo o que a gente tem sobre esses assuntos. Outra pergunta. Sendo a vontade o maior poder que temos, por que ainda somos subjugados pelo soma? Diante da sua resposta, comente a frase: a façanha máxima do proexista é transcender as forças que modelam sua vida intrafísica. Entendo isso como genética e mesologia. Não, é mais do que isso. É o processo mais da parapercepciologia, o parapsiquismo da pessoa. Agora, a vontade da pessoa é o seguinte: a hora que você ressomou aqui, que você pegou um corpo, o que é que se passa? Você entrou dentro de um corpo fole. Então você está coarquitado, ou seja, você está miniaturizado, você está compactado, você diminuiu a expressão da sua personalidade. Toda pessoa que vem, ela passa por um restringimento extrafísico. Ela que tinha, por exemplo, aí 100% de lucidez, ela vem e começa a recuperar. Quando ela recupera muito, que é um gênio, ela às vezes recupera 70%. Raramente ela vai recuperar tudo que ela é como consciência. Então, esse é que é o motivo dessa dificuldade da vontade, que tem esse poder todo, subjugar o soma. Veja bem meu caso. Eu sou um exemplo, eu sou a cobaia para a pessoa evitar de fazer besteira como eu fiz. Eu tinha 28 anos, estava terminando meu curso de medicina, tive infarto do miocárdio. A partir daquele dia, nunca mais eu acertei a pressão arterial. Tive que tomar remédio desde essa época. Fazem 48 anos que eu tomo remédio antihipertensivo. Agora, o que é que se passa? Por que aconteceu o infarto? Porque eu estava trabalhando demais, achava que eu dominava o corpo totalmente, que a matéria era fácil da gente dirigir, e a minha consciência afundou o corpo, porque eu não precisava daquilo. 28 anos, você tem um infarto? Naquela época, 1960, é uma exceção. Eu sei que tem gente hoje que tem até 18 anos e já tem infarto. Mas então, veja, isso chama workaholism. É o excesso de trabalho. É o excesso da pessoa que coloca o corpo além da possibilidade dela. Então, é muito importante a pessoa dar valor para o soma, o corpo humano. Na tertura de terço, o senhor explicou sobre a clamídia e outros germes que o parceiro adquire através do sexo oral. Com isso, o senhor é contra o sexo oral? Não, não sou não, pelo contrário. Acho que sexo oral, em certa circunstância, ele é mais importante do que o sexo com outros processos e outras coisas e etc. tal. O papai com mamãe, o arroz com feijão, como o povo gosta de falar. Então, o processo de penetração, às vezes, é secundário. Agora, o que se passa? O sexo oral é muito importante dentro dos folguedos naturais de preparação para o sexo real, inteiro, titular. Agora, o que se passa? Em matéria de germes, a gente tem que falar isso para todo mundo, porque existe uma série de bichinhos por aí, DST, ou seja, as doenças mesmo sexuais. Uma das coisas piores que tem são os germes. E eles existem, a situação está aí. E é difícil de superar isso. De modo que é bom a gente alertar as pessoas. Muita gente
através dos meus cursos, vieram me agradecer de tudo quanto é jeito, porque muita gente se salvou com isso, a hora que tomou atitude. Sempre que faço à noite os meus EVs de exteriorização de energia, vejo imagem de pessoas. São muito vívidas e algumas se aproximam como se fosse colocar as mãos em mim. Vejo primeiro o rosto e depois vejo a cena completa. O que o senhor acha que pode ser? Pode ser retrocognição de vidas passadas? Pode ser sim. Mas pode ser também clarividência viajoura, ou clarividência de simulcognição ao mesmo tempo. Isso é preciso de você tirar a limpo. Tem que estudar isso, anota todas essas impressões e essas experiências no laptop. E depois acumula para você ver a diretriz, o encaminhamento, o megafoco do fenômeno. É necessário estudar qual o conteúdo desses fenômenos. Todo fenômeno tem uma mensagem. Essa mensagem tem que ser decodificada. Quem mandou, codificou a mensagem. Você tem que decodificar. Tem que estudar para ver o que é. Outra pergunta. Preciso muito da sua ajuda. Acho que estou fazendo tudo errado. Estou estudando os princípios da conscienciologia. Tenho passado essas práticas para a pessoa no interior de Minas Gerais. Mas tenho observado que de repente sinto uma raiva e pensamentos horríveis. É uma raiva súbita contra tudo e contra todos, até a minha família. Tenho notado um desânimo e barulho à noite no meu quarto. O senhor poderia me ajudar? Professor, se essa raiva é minha, como posso trabalhar para me livrar de sentimento tão violento? Minha natureza é pacífica, porque estou assim? Não, isso aí é assédio violento. Eles não querem que você faça reciclagem, está na cara. Agora, ó, eu vou colocar você na minha TENETS. Nós temos, eu acho, até o endereço desse nosso amigo, porque ele já mandou muitas perguntas aqui. Então, eu sei quem é. De qualquer maneira, ele já está no meu canhinho, está no meu livrinho, sabe, o meu código. E nós vamos começar a trabalhar com você. Agora, ó, eu só te peço uma coisa. Procure apurar ou depurar, desenvolver e potencializar o seu estado vibracional, para você aumentar suas defesas. Outra coisa seríssima, evite ter pensamentos negativos de raiva, de ojeriza, de ódio. Procure limpar sua cabeça disso. Nós chamamos isso de higiene consciencial. Tenha pensamento positivo e esqueça esses pensamentos que não prestam. A patologia toda está entrando devido ao exopensênio. Você teria que estudar o que é exopensênio, ou seja, cunhas mentais. Você está recebendo cunhas mentais e não está sabendo mexer com isso, não está sabendo fazer, diz assim, a desassimilação simpática dessas cunhas que eles estão colocando em você. Isso aí é assédio. Em bom português, se você não sabe o nome, é obsessão. Na Umbanda, eles chamam isso, é outro nome. Sabe como é que é? É encosto. Tudo isso aí é a mesma coisa. Você está com isso. O caso está óbvio. Você tem que superar o assunto. Agora, nós vamos entrar na sua linha. Vamos ver o que nós fazemos. Vamos começar a trabalhar hoje com as energias. As coisas vão melhorar. Agora, gente, eu queria falar para vocês outra coisa. Na tertúlia que nós vamos começar a fazer mais sério com um local adequado, que é o tertuliário, eu queria já tocar num assunto desde já, que hoje eu já falei isso com o Everton e ele também aprovou. Eu já tenho uma ideia há muito tempo de fazer isso. Vocês sabem que lá no Pentágono existe uma série de corredores, é um negócio enorme. Estou só falando no Pentágono, que é um lugar, vocês sabem, que comanda a vida e é um dos lugares de maior assédio que tem na Terra. Mas eles, nos corredores, eles têm uma série de pôster enorme, sabe, banners, de um lado e do outro dos corredores em certas alas que você passa no Pentágono. É tanto que já fizeram até filme sobre o que está lá. Agora, eu queria fazer a mesma coisa na subida lá da rampa, lá do tertuliário. Então, ali a gente pode pôr as exposições da Nara, aí da Holoteca, colocar os posters, os banners, essas listagens, nós temos que ver onde é que nós vamos pôr, e colocar também os infográficos que o Flávio trouxe aqui, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. O que vocês acham de modo geral? Kátia, você, o Dulce,
Eu tenho que falar com essa turma que trabalha mais direto nas nossas coisas. Você, Flávia, você, ô Mabel, como é que nós ficamos aí? A Rosa, o Roberto, o que vocês acham? Hein? Já, né? Agora, vamos estudar primeiro onde é que nós vamos colocar as listagens, que eu preciso disso. Isso a gente tem que estudar depois, lá com calma, tá certo? Então, vocês já ficam já prevenidos, em stand-by, para ver o que nós vamos fazer lá. Isso tem que ser depois que tudo estiver funcionando, tá certo? Isso possivelmente no mês que vem, ou em janeiro, para a gente estudar. Agora, outra coisa que eu queria dizer para vocês. Eu, hoje, como sempre com vocês, eu sou uma consim cobaia do caso aqui. Talvez a maior cobaia que vocês têm. E eu queria falar uma coisa muito interessante do paradoxo que eu estou nele. Muito interessante. Que é o paradoxo da comunicação moderna. Eu sou um exemplo disso. Vocês já notaram que às vezes eu passo meses sem sair do CAEC. Eu não saio daqui. É só daqui até lá em cima até aqui. Mais nada. Agora veja, eu estou diariamente online. Quer dizer, é um paradoxo isso. Eu não tenho comunicação lá fora e ao mesmo tempo eu tenho. Então, o problema da internet criou a comunicação moderna. Eu estava estudando isso aí, estava olhando o meu material. O problema é sério, em matéria de paradoxo, da comunicação. Agora, outra coisa que eu quero falar para vocês. Eu recebi aqui o professor Tomio Kikuchi, que ele é o presidente fundador do International Center of Everlasting Education, que é uma educação vitalícia, que é o Instituto do Princípio Único. Então, ele dá aula para a pessoa desde que nasce até que morre. Sob certo aspecto, é um autodidatismo titular, oficial, formal. Agora, ele trabalha em São Paulo, veio aí para dar uns cursos, e o SAMEC, com a equipe do SAMEC, sabe o meu chefe lá, o SAMEC, meu chefe lá da Itaipu, o grande amigo, aí, uma das grandes personalidades nossas aqui de Foz, pediu a ele e pediu a turma aí para trazê-lo aqui para ver. E a Mabel recebeu o professor com o fotógrafo, eles tiraram fotografia, eu tirei com ele, e a Mabel vai convidá-lo para ele vir dar uma palestra. Ele é pessoa que esteve na Segunda Guerra Mundial. Quando ele voltou para casa, eles tinham enterrado ele, eu estava preparando para enterrar o cadáver dele, sendo que ele estava vivo. Ele tem até um pino nos negócios da guerra, ele tem pino no corpo. Tem uma opção de coisa que ele podia mostrar a realidade dele. Ele é baixinho, tem mais de 80 anos, é franzino, mas é uma simpatia e é bem assistido. A aura dele é enorme, é muito maior do que o tamanho do corpo dele. Agora, outra coisa, tem aqui o Viva Alavanca, que já está no ano 19, que é o mínimo da tecnologia em massa de alavancamento, que é a alavancagem. Tem as coisas dele todas aqui, tudo que ele faz, tem o jornal deles. Eu já conheci o jornal dele, eu já tinha visto isso antes. Agora, então, é importante que nós vamos receber o professor para a gente ver o que nós fazemos com isso. Vai ser muito bom. Agora, outra pergunta. Em teraciologia, conseguem minimizar os enganos ou até corrigir os registros históricos errados em certos casos? Existe algum caso que o professor poderia citar? Olha, o problema todo é o seguinte. Há casos, por exemplo, de pessoas, no meu caso mesmo, que eu interpretei mal a pessoa. Depois, então, convivendo com ela, aquele convívio fez com que eu tivesse lembranças do passado com ela. Aí eu identifiquei melhor quem era ela, a pessoa. E pude melhorar também meu relacionamento com a pessoa. Aí eu comecei a dar mais atenção para ela, a fazer mais assistência, porque eu vi que até um certo ponto a gente devia alguma coisa para ela e que aquilo aconteceu com uma razão muito séria, que eu consegui localizar. Existe algum caso que o professor, aí então eu já citei esse. Em fatologia, quinta linha, a revisitação dos fantasmas. Poderia explicar esse fato? Fantasma que eu falo são aquelas coisas do passado, que às vezes a pessoa tem até dessa vida mesmo, que ela coloca debaixo do tapete, que ela não quer mostrar o que tem. É aquilo que eles falam que são os fantasmas que estão dentro do armário da pessoa, que ela tem dificuldade de tirar. Nós temos que fazer a exumação ou exorcizar todos os nossos fantasmas. Fazendo o quê?
fazendo a reciclagem consciencial e existencial e infraconsciencial, para acabar com os fantasmas. Aquilo que nos atormenta, que cria problema, que cria conflito, que faz com que a gente fique autoassediado. Então, isso é que são os fantasmas. São pensamentos ou lembranças do problema do passado que nos atormentam ou cria problema. Isso aí a gente tem que enfrentar, encarar, fazer a confrontação e limpar, que é o processo de autoassédio. Outra pergunta. Tenho percebido nessas últimas semanas vários flashes que acho retrocognitivos, vários deles relacionados com pessoas da CCCI. Gostaria de entender melhor a relação dos trabalhos desenvolvidos na atualidade com os trabalhos feitos na vida passada. Olha, a primeira coisa é o seguinte, todas as pessoas com quem você está trabalhando, eu sei que você está trabalhando com várias aqui, elas têm relação com você do passado, em outra época e outros locais. E você, seria bom ter noção disso e saber conviver com essas pessoas, dando valor para elas, para você não se arrepender desse relacionamento. Mas que o relacionamento seja cada vez mais produtivo, enriquecedor para ambos os lados. Isso é que é importante. Então, lembre-se daquele princípio que nós falamos aqui mais de uma vez. Você jamais encontra com a pessoa pela primeira vez. Dentro do nosso grupo evolutivo, a gente tem milhões de pessoas. E quando a gente encontra com a pessoa aqui, aquilo tem sua razão de ser. Isso não foi à toa, não é de qualquer maneira. De modo que isso tem que ser levado em consideração. Agora, gente, eu queria mostrar para vocês que tem aqui o nosso amigo. Ô, Flávio, faz favor, levanta aí para o povo ver. Vamos dar uma salvada de palmas para ele aqui. Ele é o camarada que faz os maiores infográficos lá do Aracê e da turma toda. Aqui tem 3 para vocês verem o trabalho como está bem feito. E eu já falei com ele para ele andar muito na esteira, cuidar da saúde dele, que eu vou precisar dele lá para 2010, 2011, para a gente fazer ilustração na enciclopédia. Ele, o Pedro Marcelino, eu já falei com o Pedro também, que oportunamente eu vou precisar desse povo. Eu quero todos esses meus artistas funcionando e eu quero colocar o nome deles na enciclopédia, está entendendo? Com esse trabalho. De modo que ele já topou a parada, ele está cheio de vida. Agora, ó, seria bom vocês dar uma olhadela nisso, que é uma obra-prima, esse trabalho de infográfico que ele acabou de fazer. Ele pegou algumas relacionadas aqui às nossas listagens, mas vale a pena dar uma olhadela nos 3 aí que ele trouxe para a gente ver. E ele fez grandão, isso é muito importante. Esses infográficos eu também quero colocar lá na galeria nossa do tertuliário, para o povo ver como é que é. Esse aí tem que pôr mais baixinho para o povo ver na frente, do jeito que a Nara faz com as exposições. Isso aí é uma boa saída aí para a gente clarear mais o assunto. Agora, gente, tem aqui um amigo meu também, que é um carioca, mas que está trabalhando com os assuntos nossos de Minas Gerais. Eu já falei que ele é o prêmio Oscar que eu recebi. Que, você sabe, eu mexo com o Oscar Niemeyer, ok, é meu amigo, mas agora tem esse outro nosso amigo. Então, Oscar, fique em pé pelo menos para a gente dar as palmadas. Isso é uma grande personalidade de Minas Gerais, mas ele é carioca, você sabe, carioca não pode falar que é mineiro, né? Ele é sempre eterno carioca, de modo que é o malandro carioca, não é isso? Mas ele não é malandro, não, ele é sério, ele leva as coisas bem. E outra coisa, ele é bem assistido, está cheio de energia o homem. Não, ele é desconfiado, você já pensou, carioca com mineirice, sai de baixo. Do ponto de vista de política, nós estamos perdidos, eles são os maiores políticos que existem. Ele ganha do Alckmin. O Alckmin não é esse São Paulo, não, eu estou falando aquele que joga Alckmin, que é o Alckmin lá de Minas Gerais, que era o maior da mineirice, né? Você sabe que eu já escrevi sobre esse negócio de mineiridade e a mineirice. Eu já escrevi há muito tempo, há muitos anos, tem muita coisa sobre isso. Inclusive dou bibliografia, falo tudo sobre a mineiridade da história, sabe? Agora, gente, voltando então aqui à paracaptação retrocognitiva, nós temos aqui muita coisa para estudar nesse sentido,
E eu quero lembrar para vocês que nós temos o laboratório das retrocognições, que a gente está até citando aqui, que isso aí é muito importante para a gente ficar mais atualizado. Se a senhora quer falar, faz favor. Eu queria saber se a gente pode tratar da mesma forma a retrocognição e também a pré-cognição. Em que sentido? Por exemplo, tem momentos que, dependendo do nosso contexto evolutivo, a gente procura, às vezes vem um flash, a gente procura saber mais o que está acontecendo para entender nosso contexto atual. A gente pode fazer da mesma forma com a pré-cognição? Por exemplo, se concentrar e procurar captar? Pode. Agora, o ideal é usar o laboratório, né? Porque o laboratório foi feito para isso. Lá tem kit, tem tudo. Você já frequentou o laboratório? Pois é. O ideal é ir uma temporada para mexer com o processo da retrocognição. Agora, ó, uma coisa boa também, que às vezes tem algumas pessoas que já tiraram partido disso. Tira proveito, é uma boa. É fazer uma imersão profunda sobre o processo de passado, da passadologia. Então, por exemplo, a pessoa, ela foi no laboratório, ela viu mais ou menos qual a linha do passado dela. Então, ela procurar filme que diz respeito àquele passado e ver uma série de filmes sobre aquilo durante uma temporada. Com isso, ela vai saturar, fazer a impregnação, a saturação do holopensene dela com aquela ideia específica da retrocognição. E isso pode, vamos dizer, potencializar, dinamizar, desencadear mais os processos de rememoração. Você está entendendo? Não é só o laboratório, é você fazer o complemento através de processos externos, de todas as possibilidades que você tem. Por exemplo, é o que eu estou falando com a Laura. Ela tem lido uns livros da época do processo lá, das coisas, inclusive do Lastanossa, do feudalismo, da monarquia, do medievalismo, que está dentro daquela faixa dos processos dela. Tem outros aqui, por exemplo, que eu pedi para estudar os processos todo do helenismo, da Grécia Antiga, a Grande Grécia. Você está entendendo? Que isso deu efeito. Você olha, por exemplo, qualquer coisa, conversa com o Marx. O Marx aumentou a cabeça desse negócio. Assim, ó, tem vários. Então, você tem que adaptar aquela diretriz, aquela orientação básica e fazer a imersão com a saturação da sua cabeça, das rememorações, dentro do ponto de vista da historiografia específica daquele período. Isso pode ajudar muitas pessoas. Outra coisa, o problema da seriexologia não pode ser esquecido nisso, tá certo? Agora, quais seriam as ressalvas? Já viu o senhor falando sobre a questão do passado. Por um lado, esquece o passado, né, mas por outro lado tem que saber usá-lo. Então, quais são as ressalvas nesse processo de uma imersão? O problema todo é você sempre fazer isso visando ajudar os outros, a interassistencialidade. Você não pode ficar com isso apenas no seu egão ou no seu umbigão. O negócio tem que sair disso e pensar nos outros dentro do processo da assistência. Isso pode melhorar. Então vale a pena investir quando você já tem, por exemplo, uma certa propensão a isso. Isso. Essa e outra coisa, você não pode ficar só nisso sem produzir nada. Sim. Esse é um processo infantil egóico, né? É do egocentrismo infantil. Isso é bobagem, é tolice, é perder tempo. Então, assim, a gente pode colocar isso como uma condição positiva, você ter a propensão ou para o fenômeno, ou para a situação. Então, isso é um indicativo que você deve investir no negócio. É importante. Por exemplo, no seu caso, você nunca mexeu com essas coisas grandes, mas você já estudou muito você mesma esses últimos anos. Isso aí não vai te fazer mal. Agora, você tem que saber fazer isso com racionalidade, ponderando, com lógica, tendo aplicação teática do assunto. Não, na verdade, assim, eu tenho uma certa propensão, uma certa facilidade com retrocognição. Eu já senti assim que se eu entrar e começar a puxar, mas eu não sabia o que fazer com isso, entendeu? O problema é o seguinte, você pega aí, sem vivências que você teve, pega 2 ou 3 que são confiáveis. Uhum. É nessas que você tem que trabalhar. Porque o resto tudo, às vezes, tem uma parafernália enorme mistura, de flash, fantasia, de imaginação, entende? Do processo, vamos dizer, da imaturidade. Você tem que ficar com a coisa madura,
o positivo, aquilo que dá efeito. Isso é que é importante. E a gente pode fazer esse mesmo movimento, não igual, lógico, né, mas com relação ao processo pré-cognitivo. Pode. Em algumas situações. Pode. Um jeito pode. Você vai do mesmo jeito. Até em termos de proexis mesmo. Pré-cognitivo e retrocognitivo tem uma relação enorme, necessária. Pois é. O processo do tempo. É o tempo e a vivência. É um fenômeno assim, agora, tá você um tem na que ponta lembrar na outra, né? que o futuro, o presente já é o futuro. Sim, você está mexendo. Pensa nisso. Entende? Mas então... Professor Valdo, na página 33, argumentologia. Ali na exemplologia, para a captação retrocognitiva espontânea, a ocorrência retrocognitiva para a psique historiográfica e voluntária, em geral incompreendida pela consciência sensitiva. Isso pode ser uma coisa espontânea e depois a consciência começar a entender, começar a fazer os ganchos? Como é que funciona isso? Às vezes, nada mais é do que extrapolacionismo. Para a turma aqui, o que acontece mais, tudo é extrapolação. São os amparadores que já fazem isso para chamar a atenção, puxar a orelha da pessoa, fazê-la despertar para a realidade mais séria. E ela pegar também o front da batalha, né, da PROEX. Então, esse processo espontâneo pode ser apenas um problema de extrapolacionismo. Tá Tem certo. que levar isso em consideração. Tá certo? Obrigada. Dom Arlindo. Vou daqui na página 32, efeitologia, eu gostaria que você... Os efeitos mnemônicos interativos das leituras técnicas. Os detalhes dessa. O caso todo é o seguinte: uma coisa séria é a pessoa, por exemplo, que lê apenas, às vezes, banalidade, ou a revista de notícias, uma coisa assim bem frívola ou superficial. Isso aí, às vezes, pode ajudar até na retrocognição dela, mas não muda muito. Ela vai ficar chovendo no molhado. É como se estivesse escrevendo na água, ou lendo a mesma coisa. Agora, quando ela começa a ter leituras mais de estudo, no caso aqui eu estou falando, leituras técnicas, os efeitos mnemônicos são mais sérios. Então a memória, ela começa a ver a parte mais séria, a diretriz, o megafoco, o essencial, o ideal da programação existencial da pessoa. Isso muda tudo. Então, uma pessoa que se dedica à vida dela, ou vai se dedicar a um processo sério, ela lucra mais do que outra que vai levar as coisas para um lado leviano, superficial, ou que não tem tanto interesse devido à frivolidade, entende, da situação. De modo que a seriedade dos temas para a pessoa pensar começa melhorando a própria mentalidade da pessoa. É a autopensanização dela. Uma pessoa que lê muito matéria técnica, ela começa a ficar mais com retilinearidade da pensanização. Agora, esse efeito, eu posso dizer que ele acontece sempre, não uma retrocognição clara, mas sempre existe um efeito do passado. Não, sempre existe, mas agora existe o processo do efeito acumulativo. Quanto mais você vai lendo, mais vai ampliando o seu cabedal, aquele processo da acumulação, da cognição. Isso então leva você da monovisão para a cosmovisão, leva você do varejismo para o atacadismo, leva você do mínimo para o máximo. Então há uma crescendologia violenta nisso. Isso tudo a gente tem que levar também aí em consideração. É tanto que eu falo aqui, crescendologia. O crescendo, biomemória, holomemória. Então, por exemplo, uma coisa é você ter a memória do seu cortical, seu cérebro. Agora, outra coisa é a hora que isso pega a holomemória, com todos os matizes e modalidades dessa memória.
São coisas diferentes. Então, há uma ampliação desse processo. Ampliação séria. Isso é que a gente tem que ver. Isso é a crescendologia. Eu dei um tipo aqui embaixo. Agora, uma outra pergunta. Levando em conta as suas experiências e também as nossas, o que é mais importante em termos dessa prática de retrocognição? A coisa mais importante é você lembrar aquilo que vem enriquecer as diretrizes da execução da sua PROEX atual, principalmente aquelas que dizem respeito às diretrizes, que dizem respeito à Max PROEX, a PROEX de grupo. Por quê? O entrosamento que você tem com as outras pessoas, o valor que você vai tirar proveito das companhias que a vida te ofereceu, ou está oferecendo atualmente. Então, por exemplo, eu fico muito satisfeito a hora que uma pessoa igual a Maria Isabel, que trabalhou comigo aqui muitos anos, ela sai e depois ela torna a voltar. Então, é como se a gente recuperasse uma condição para recomeçar aquele trabalho num patamar mais avançado. Você sabe, ela chegou a dirigir tudo aqui do CAECO, a história toda. Tá bem e outra coisa, na época mais difícil, que naquela ocasião, quando a gente arranjava 20 pessoas, era muito para ajudar, porque não tinha ninguém. Toda pessoa, às vezes, tinha que ter pau para toda obra. Trabalhava com 10 funções diferentes cada um. Era um problema. Entende como é que é? Era difícil para todos nós. Não, e estava tudo começando, né? E a situação é difícil. Agora, é bom a gente não perder as companhias. Você está entendendo? Que são tudo mão na roda. É o que ajuda. Uma mão lava a outra. Ombro a ombro, mão na mão. Agora, você falou dessa retrocognição ligada à Max PROEX. Então, eu posso dizer que para cada pessoa existe um processo retrocognitivo que vai auxiliar ela particularmente, não é geral. Particularmente, mas também dentro do grupo. Dentro do grupo. As retrocognições que você vai ter, depois que fez o curso intermissivo, são todas grupais e caminhando para a holocarmalidade. É particular, mas está dentro do grupo, mas... A abrangência é um fato. O negócio é acabar com as paredes, com as fronteiras e os limites. As janelas e as portas. Então, veja, o devassamento da landscape, quer dizer, da paisagem, é a nossa porta, é a nossa janela, é a nossa visão. O mirante nosso é o universo. Agora, essa particularidade talvez seja mais do grupo do que da... Ela é, mas ela tem que, cada um tem que ter a visão disso, particular. É o conjunto da visão individual que forma a visão grupal. Essa visão grupal que vai fazer a coletiva grandona. É aí que entra o valor do orquestrador. Ou seja, quem é o gerente da orquestra? Quem é o regente da orquestra? Que é a evoluciona. Então é o particular... Você está entendendo? O regente da orquestra evolutiva agora, da Max PROEX. Isso está tudo ligado também até com o evoluciólogo. Tá. Mas é uma particularidade que ela atende ao grupo. E outra coisa, é muito importante que a pessoa veja a condição dela dentro do arcabouço daquela estrutura do grupo para ver a condição de Max PROEX dentro de mini PROEX dentro do Max Mecanismo Assistencial. Porque o Max Mecanismo Assistencial tem relação direta e profunda com a Max PROEX, para todo mundo. Então isso é muito importante, a pessoa vê a monovisão específica, pontual de si mesma dentro da estrutura. É como se tivesse um mapa complexo, grande, e ela vê, eu estou aqui. Ela assinalar onde ela está. Então, essa sinalização, ou identificação, ou localização de si mesmo dentro do Max Mecanismo é importantíssimo. É a condição de mini-peça. Agora, veja, começa pelo seguinte, umas pessoas são tenepsistas. No meio dessa turma, todo mundo aí é tenepsista. Então, dentro desse tenepsismo, eu sou o quê? Com o passar do tempo, ela pode chegar e ver o que acontece com ela.
Principalmente depois de 2 décadas com o OFIEX, ela já vai saber o que é que está acontecendo. Quando ela tiver 2 amparadores extrafísicos para fazer a interassistencialidade, ela vai ter uma noção muito maior dessa realidade. Vê se isso faz sentido para você. Você entende, Arlindo? É por aí. Agora, tudo tem sua razão de ser. Nós não estamos aí a primeira vez com ninguém. Vamos ver se dessa vez nós vamos lucrar mais com as presenças recíprocas, a mutualidade de convívio. Tá certo? Ela tem que se situar nesse contexto. Tem que situar, identificar e enriquecer. A gente também não pode ficar de braço cruzado perante essa realidade. Tem que fazer alguma coisa para isso frutificar, para ter um saldo melhor. Esse é o caminho. Então, ok, obrigado. Pode falar, Roberto. Na fatologia se comenta aqui sobre, na 4ª linha, a captura da memória através da escrita. Sim. Supondo que, vamos dizer, a pessoa possa encontrar os escritos, os textos, os livros dela do passado. Que fatores mais inibem? Não, ela às vezes não precisa de identificar a obra que ela escreveu ou obras que ela redigiu no passado. Não precisa. Ela vai ver determinados processos da escrita que ela tem hoje e a tendenciosidade, ou a tendência que ela tem, a vocação que tem para determinada linha de pensamento, aquilo só já vai fazer com que ela acerte o passo. Ela vai ver com muito mais gabarito e profundidade, mais nitidez, a realidade intelectual dela. Então, por exemplo, o processo intelectivo, a intelectualidade, o mesmo processo da polimatia, da erudição, o problema da cosmovisão da pessoa, esse processo do generalismo em matéria de ideológica, isso aí vai ajudar demais. Então, a pessoa começa a se deslanchar, deixando o partido para trás e entrando no universalismo. Mas eu estou falando no sentido assim, de desencadear rememorações. O que seria mais valoroso, então, nesse sentido? Olha, aí não é você que deve pensar o que é, não. Você tem que ver o que é que você recebeu de lembrança e localizar. Foi flash? Foi episódio? Foi história inteira? Então, ali, você vai pesquisar para demarcar as diretrizes básicas do seu trabalho atual. Todas essas mensagens, elas são dadas para enriquecer aquilo que a pessoa está fazendo. A partir disso, então, a coisa muda. O valor é outro. Vale a pena pesquisar isso aí por aí. Então, olha, os flashes, os episódios e a história inteira. Tá. Nesse caso, isso que vai levar, vamos dizer, o aprofundamento desses, da confluência desses fatos. Não, mas aí é o seguinte, às vezes é um fator só. Lá no meio, alguma coisa que fixou e que vincou a sua memória. Esse vínculo mnemônico, ele desconcerta você de cara. Então, a hora que ele te coloca alterado, você vai começar a fazer uma desconstrução de si mesmo. Aquilo muda tudo, é a desconstrução. Isso é a reciclagem da Recim. Então, por exemplo, uma das coisas que eu vejo que mais desencadeia a reciclagem intraconsciencial, eu não estou falando da existencial, não, estou falando a intraconsciencial, é justamente o problema da retrocognição. Há retrocognições que a pessoa quer esquecer e ela não consegue. Há memórias assim, não são? São memórias insistentes, recalcitrantes. Elas não saem, elas exigem atenção. Isso, às vezes, é sério. Vale a pena pensar. Então, o que você fala aqui da paracaptação voluntária seria
encarar esses fatos e parafatos e aprofundar. Encarar com calma, com vontade de acertar. Você está entendendo? Se predispondo ao processo. O problema todo, gente, é a gente fazer a predisponibilidade para o processo da reciclagem. Agora, a reciclagem aí vai ser feita através da memória. E o fator mnemônico, ele é muito forte para fazer reciclagem. Tem que lembrar isso aí. Fator mnemônico é o gerador de reciclagem. Agora, ó, uma viagem, às vezes, que uma pessoa faz a um determinado lugar, pode desencadear isso tudo e criar um problemão. Vai fazer uma reconstrução total de reciclagem existencial da pessoa. Quantas pessoas que eu conheço que vieram para falar comigo 3 dias e nunca mais foram embora? Quantas pessoas que eu conheço que foram para a Inglaterra, porque eu mesmo expliquei tudo o que ia acontecer. Foi para lá para passar uma semana, está lá até hoje, faz anos que está morando lá. Tudo é um problema das requisições do próprio passado. Uma outra coisa, uma das coisas mais difíceis, sutis, para a pessoa entender que o negócio é sofisticado, é você saber que a sua terra natal, aonde você renasceu, tem qual peso na sua proex? Qual é o percentual? Isso é uma coisa boa para você falar lá, se vocês ainda não falaram. Qual é o peso percentual do valor de onde você nasceu na execução da sua proex? Eu encarei isso mesmo em Berlim e Recife. Minha conclusão dos estudos em geral de muita gente, inclusive eu conversei isso com o transmentor, a maioria não veio para ficar onde nasceu. A maioria absoluta. Isso é muito estranho. Agora, eu falei com ele, depois o enumerador falou para mim o seguinte: olha, você mesmo já observou, devido à explosão demográfica, a tendência da dromomania é ampliar. Então, a tendência disso é aumentar o percentual de uma maneira devastadora. E eu, para mim, vai chegar um ponto, talvez no século que vem, que ninguém vai ficar quieto aonde nasceu. Pelo menos 90% vai mudar. Você está entendendo? Agora, veja, por que ocorre isso? Você tem uma ideia? Agora vamos explicar. Uma coisa muito fácil. Grupo evolutivo. É genética. É o processo da árvore genealógica. Você nasce para dar atenção e reforçar aquela árvore que precisa. Depois você vai para outra floresta. Aquele bosque não é o seu. Entende? Você às vezes nasceu no meio dos cardos, das urtigas, e tem que ir para um lugar que só tem árvore frutífera, só mangueira, atemoia. Então o negócio muda tudo. Você está entendendo? Agora, não tem uma lógica danada isso? Agora, está faltando você estudar, hein? Que vergonha, vocês estão atrasados. Né? Viva a Apex. Mas olha, não tem lógica, não faz sentido. Agora veja, eu tenho visto isso de todo jeito. Ontem mesmo eu falei aqui, né, que eu já passei por 4 lugares, vim para cá agora para sentar minha poeira. É daqui para o crematório, só. Entende? Se eu sair é coisa rápida para fazer exame, mais nada. Entende? O exame já é uma preparação para o crematório, você sabe. E eu quero morrer com o meu corpo tudo arrumadinho. Eu não quero morrer com ele estropiado. Não, que negócio é esse? Tem que acertar. Então vamos fazer a cremação de um corpo ainda válido, em alguma coisa, para doar os órgãos para todo mundo. Vocês lembrem disso, hein? Vê o que vocês fazem. Tinha uns camaradas que estavam querendo fazer um crematório em Foz. Eu mesmo estava querendo isso. Eu falei que preciso fazer um crematório em Foz, porque senão, como é que é? Vai dar muito desgaste no povo quando o povo morrer aqui. De modo que crematório e doação de órgãos. Doação já não tem tanto problema, que aqui nós temos muitos médicos que já podem fazer isso. Agora o processo é cremar logo. Dá um jeito nisso. Tá certo? Só mais uma. Outra do modo geral, então você pode considerar a viagem como um fator desencadeante mais forte em termos de fixação, de... Depende da pessoa, do viajante.
Que uma boa parte das viagens ela pode ser pesquisista. negativa, devido à dromomania. Não, A viagem pessoa tem mania de não parar quieta. Isso às vezes é dispersão. Isso é a síndrome da dispersão, isso é ansiosismo. É a síndrome também da ansiedade. Isso não é o ideal. Agora, o problema é ver o que a pessoa está fazendo. O problema da dromomania correta é a hora que a pessoa faz viagens de excursões técnicas Isso. para reforçar a execução da PROEX. Aí muda tudo. Eu, na minha vida, praticamente, eu fiz muito poucas viagens de turismo. Tudo meu foi visando alguma coisa. Eu era uma pessoa que chegava num lugar novo, já ia no lugar que eu queria, o mapa da cidade, o que é que se publica aqui, onde é que tem a biblioteca, quem é que são as cabeças intelectuais do lugar, quem é que entende mais o assunto, quais são as estatísticas do IBGE ou de alguma coisa se for no exterior disso. Agora, eu ia lá no fim, lá no fundo, por exemplo, da Espanha. Chegava na cidade, eu queria saber tudo sobre aquilo. Tem coisa que eu nunca esqueci, fui lá uma vez. Mas você sabe tudo. Alicante, Vilhena, tudo isso eu vi. Um detalhe, nunca pude esquecer. E criei um monte de amigos lá dentro. Até hoje, se eu quiser, se eu aparecer lá, um monte de gente. Eles faz festa pra gente, recebe a gente, é um negócio. E isso é lá no fundo da Espanha, lá no fim do mundo. Entende? Assim, ó, é um monte de lugar. Mesmo nos Estados Unidos tem gente assim. Eu tenho lugar nos Estados Unidos se eu for, entendeu? Eu conheço um monte de coisa, como é, por quê, de que modo. E outra coisa, lá tem lugares muito fora de série, que se eu pudesse até ia lá de vez em quando. Igual Silver Spring, Bethesda, em Maryland, que é só cientista, gente que pesquisa, gente de cabeça. É muito bom de conversar com esse povo, o nível é alto, entende? E tem muita gente lá que é assim, universalista. Não são americanos tacanho ou bitolado, não, é gente aberta, entende? Então isso é raro, né? Não é todo lugar que é assim. Vocês viram, uma coisa que eu achei também interessante essa semana, que para mim é um paradoxo. Eu conheço bem os processos da Califórnia, várias cidades, aquele negócio todo. Agora, o que é que se passa? Lá é um dos lugares mais abertos, com a democracia mais aberta. Eles já receberam, como eu estava falando para vocês, os vietnamitas, o povo lá do Oriente. Antes da guerra mesmo já havia muito japonês, muito chinês, lá é assim de chinês. O Chinatown, por exemplo, em Los Angeles é enorme, aquele negócio todo. Agora, eles lá, que tem Hollywood, que tem aquelas coisas todas, proibiram o casamento de gays. Como é que é possível? Essa eu nunca esperava. Isso está indo contra apelo dos californianos. Isso aí não é a cara deles. Você está entendendo? Eu não entendi nada. Gente, lá é que é a terra do meu amigo, Dr. Weiss. Não, eu estou falando esse de Los Angeles lá. O meu amigo judeu lá, que é o psiquiatra, que tem aquela rede de psicólogos e médicos, com tudo, que participou do meu curso, e falou para mim, olha, um dia, se eu deixar essas coisas, se eu resolver casar, se a minha vida mudar, eu vou te procurar. Isso já faz não sei quantos anos, faz uns 20, ele não me procurou. Agora veja, um homem riquíssimo, mas que queria viver a vida de solteiro, a vida dele toda. Típico californiano. Superior aos cariocas, só existe os caras da Califórnia. Eles são mais abertos. Agora veja, é essa turma da Califórnia, muitos deles, é que sustentaram as coisas de Las Vegas, por exemplo. É a turma de Las Vegas, que foi feita no meio do deserto. Eu conheci muitos deles. Outra coisa, esses artistas todos, os grandões lá de Las Vegas, tudo, a base de tudo era de Hollywood. Vamos dizer assim, o celeiro da história, você está entendendo? O útero de criatividade, tudo era de lá. Então é um negócio que eu não entendo. Gente, é por lá que tem os negócios que levaram para o Reno, que tem aquele casamento que você casa de manhã e descasa à tarde. Você está entendendo? Tudo é lá. É para aqueles lados. Tudo veio da Califórnia. O Reno não é de lá, mas é perto. Você está entendendo? Então, eu não entendo. O que será isso? Qual é o interesse que tem atrás dessa história? Outra coisa.
Pode ser que algumas pessoas estejam com cotoveloma, os californianos, principalmente devido a São Francisco, que é na Califórnia. São Francisco é considerada a capital dos gays. Realmente, a maioria dos políticos, todo mundo que manda em São Francisco, tudo é gay. Eu estive lá e já contei para vocês que eu fui lá no bar da Liga Vermelha. Então a Liga Vermelha é o seguinte, às 2 horas todo mundo dança em cima das mesas. Era assim, eu fui lá e vi aquilo. Agora é lógico, eu levei comigo umas americanas, levei uns amigos meus, porque senão, você está entendendo, o negócio não é fácil, é só gay. Eu estava com imenso negócio lá quando havia. E é um espetáculo. Olha, a Liga Vermelha me lembrava o Radio City Music Hall, lá de Manhattan, sabe, de New York. O espetáculo, a grandeza que eles tinham do negócio. Lembra as coisas, na ocasião, lembrava as coisas de Las Vegas, que as coisas imensas, cinemascope, você está entendendo? Sound surround, tudo grandão, uma loucura. De modo que talvez seja por causa de São Francisco. É igualzinho, por exemplo, cadê o Adélio? O Adélio, por exemplo, que acha ruim esse negócio que a gente fala de Pelotas, ele não gosta. É Pelotas para o Rio Grande do Sul, assim como São Francisco para a Califórnia. Está entendendo? É igualzinho Campinas para São Paulo, não é isso? O problema todo é esse. Agora veja, tem gente, os machões, eles se sentem danados da vida. E outra coisa, alguns dos enrustidos também não acham isso bom, não. Enrustidos, aqueles que não saíram do armário. Agora, eu sou favorável que dê liberdade para todo mundo. Agora, olha, eu lastimei isso aí e dei uma vaia para quem votou nisso. Uma vaia para esse povo. Já tem, acho que 2 ou 3 estados americanos que já liberaram, né, o casamento gay. De modo que, isso eu não entendo. Por quê? Deve ter alguma coisa muito séria por baixo. Eu não sei o quê. Outra coisa, esse Schwarzenegger, eu acho que não tem nada a ver com isso, porque ele não tem cabeça, não tem nada, ele só segue, só tem estampa. Não, ele é o bambu vestido. É considerado o maior bambu vestido internacional que existe. Quer dizer, não deve ser ele que fez alguma coisa. Mas ele mantém os 2 hemisférios ainda. Um pouco mais abaixo, né? Mas agora ele já fez uns filmes cuidando de criança, né? Pois é, isso eu não sei. Pois é, eu não sei até que ponto que tem fantasma no armário. Who knows? Quem é que sabe? Nunca se sabe, né? Não estou insinuando nada, é apenas uma conjectura. Tá certo? Valdo, aqui pela definição da paracaptação retrocognitiva, pelo que eu entendi, a pessoa pode estar acessando, por exemplo, uma obra e a partir do parapsiquismo ela acessa informações do autor daquela obra. Também. Não necessariamente a retrocognição dela só. Certo? Bom, o que eu queria saber é o seguinte, tem alguma ligação isso com a psicoteca? Tem. E tem também com as centrais extrafísicas. De que forma? Tem uma série de condições aí que você tem que juntar e fazer o casamento das ideias, né? As centrais extrafísicas, a parapsicoteca, a paraprocedência, o evoluciólogo que cuida do seu caso, a turma mais chegada na execução da sua programação de vida, a sua genética atual com a família, entendeu? Consanguínea, a família nuclear. Todos esses fatores você tem que casar aí, se juntar, porque tem relação muito íntima, muito estreita. Agora, cada caso tem que ver o que é, qual é o que embasa, qual é o fator que é o que alicerça a realidade. Tem que ver o embasamento disso aí, as fundações, os fundamentos da história. Agora, uma outra coisa também séria é o processo de gênero nisso. Não pode esquecer. Gênero que eu estou falando, homem e mulher.
se de viver esse processo. Ok. Como assim que estão perguntando? O problema de gênero, devido às mudanças da série X. Gente, uma pessoa era homem, ela veio como mulher, o negócio muda da água para o vinho. Há uma reconstrução no processo existencial de convivialidade. A convivialidade muda, porque a pessoa chega aqui e dá com a cara na parede. Ela encontra a pessoa e fica assim, fica aquela interrogação. Vem cá, quem é essa pessoa? Que ela vê como um homem. Agora, uma mulher, aquilo está... Como é que fica? Então, isso é meter a cara na parede. Cria um senhor problema nos processos. Dentro da recaptura dos processos mnemosomáticos, isso aí é importante. Aquilo que eu estava falando aí antes, teve alguns aspectos desses. Você viu o que eu falei antes? Que me perguntaram, numa das perguntas, eu falei assim, dê um exemplo. Eu falei assim, não, já houve casos que eu vi, que aconteceu. Teve casos que eu errei por causa disso. Que era? Não, e o problema, eu errei em parte, eu não errei totalmente. E vou te explicar. Observa bem, é um negócio sutil. Eu lembrava da pessoa num determinado gênero, naquela vida, que ela foi aquilo. Ela, no entanto, hoje estava representando uma outra vida que ela era do outro gênero. Eu fixei aquele e criei aquela. Você está entendendo? Eu fiquei sem endereço, perdi o caminho de casa, não sabia localizar, identificar nada. Por quê? A minha lembrança era de uma existência boa da pessoa comigo. Mas aquela que eu tive pouco e que a existência dela foi pior, que é o que ela veio para consertar, eu não era protagonista. Você está entendendo? Eu errei. Mas foi até um santo erro, aquilo foi a meu favor. Quando eu descobri, bolas, posso comemorar, beber um suco de laranja. Você está entendendo? Você está entendendo isso? Sim. Olha a sutileza do assunto. Agora, ó, os piores desses casos que eu vi na minha vida, não só comigo, não, mas com outras pessoas, que a gente seguiu, porque isso eu vi desde a época do movimento espírita em Minas Gerais, Uberaba, aquela coisa toda. É aquilo que diz respeito à entrada da família nuclear no assunto. Então pensa isso tudo que eu estou falando e que mexe com a família nuclear de algum modo. Você está entendendo? Aí a coisa piora. Então você chega aí, vamos supor, um de vocês, não é o meu caso. Chega um de vocês e vem e arranja uma madrinha que gosta muito de você. E você também gosta dela. Mas você sempre olha, tem alguma coisa que está errada. Não é bem assim. Agora, aquela madrinha, às vezes, foi seu pai na vida que você teve junto com ela. Como é que fica? Hoje é uma madrinha, é uma mulher que gosta muito de você. No entanto, foi seu pai, você sai dessa. Então, essas considerações, vamos dizer, de contradições aparentes, a gente tem que estudar muito, porque isso são coisas sutis, são nuances, há uma sofisticação de abordagem que exige muito mais detalhismo, mais orientação, para a pessoa se localizar bem e localizar os outros de uma maneira positiva. Vocês estão entendendo a lógica do que eu estou falando, né? Agora, esses entrosamentos aí, retrocognitivos, dentro da holobiografia da pessoa, eles são sempre complicadinhos, não tem jeito. Agora, o problema todo é que isso é fascinante. A hora que a pessoa começa a puxar o fio da meada, ela não quer deixar aquilo mais, aí ela pode perder tempo. Ela pode julgar a vida dela toda no buraco. Ela fica estacionária dentro daquilo. Que ela quer saber mais, ela quer puxar o fio da meada. Ela quer conhecer mais, porque aquilo é envolvente, entendeu? Seduz a pessoa. É um problema difícil.
Foi por isso que a gente falou, aquele negócio lá do Instituto, que a gente, para com isso. Não vamos trabalhar mais aí na questão da retrocognição de grupo, que é um problema. Mas agora, aqui eu acho que a turma hoje já está mais madura. É o que eu te dei lá para a gente escrever, que é a personalidade formada. Nós hoje já temos mais personalidades formadas de acordo com a evolução básica das consciências. No Instituto, no início, ainda não tinha, não. Estava tudo muito, como eu chamo, jejuno, novatos, iniciantes, calouros, entende? Hoje nós já temos mais gente traquejada, veterana, mais experiente. O problema, gente, é cabelo branco. Sem cabelo branco, nada resolve, não. Enquanto você estiver sem cabelo branco, reticência. Tá certo? Enfim, a mocidade é uma doença que cura com o passar do tempo. Chega num ponto que o tempo conserta. É uma terapia infalível. Mas então, Igor... São 2 pontos que eu vinha pensando no caminho para cá, e estão aqui no verbete. Primeiro é na página 31, na fatologia, na segunda linha, que é a captação cognitiva ininterrupta da consciência lúcida. E o segundo ponto seria na página 32, na elencologia, o último termo, que é a consciência registradora. Sim. O que eu estava pensando quando eu vim para cá? Que eu já venho criando o hábito de fazer os registros diários, né? Isso está acumulando, está engordando o processo. E eu tenho percebido nos últimos dias um acúmulo de vivências e experiências que você quer escrever, quer anotar aquilo. Só que começa a chegar uma hora que é uma espécie de tempestade de coisas que vem à sua cabeça que, vamos dizer assim, vai acumulando demais. Pegue a diretriz, pega o megafoco. Sobre essa não questão. Saia da pista principal, não vá para o acostamento. Então, qual que é esse coisa critério é ficar ali. Isso. Qual que é esse critério de filtragem que também aparece aqui na parafusa? É o megafoco da interassistencialidade. Tudo aquilo que diz respeito ao seu egão, você descarta. Tá. Fica com aquilo que seja a mensagem básica. Que o resto tudo é periferia, moldura. Tá. Não é o essencial. Tá. Olha o que é que possa produzir assistência, esclarecimento, melhoria. Senão não adianta. Tá. Observa a minha vida, o que eu falo e o que eu faço. Olha o que é que eu tenho mais preocupação nas minhas coisas. Tudo visa o processo de esclarecimento de algum modo. Observe. Tudo é assim. Hoje eu vi mais uma vez isso aí. A hora que eu descerrei lá a cortina para mostrar o princípio da descrença para o professor, o japonês, eu vi o choque que deu nele. A hora dele mudou. A hora que ele leu tudo com calma, e ele leu com calma, de cima até embaixo, os três idiomas. Entendeu? Aquilo mudou. Então, veja, é uma orientação, né? É um esclarecimento. Há uma relação disso com os outros. A partir de mim, princípio da descrença, a outra pessoa. Entendeu? Entendi. Posso fazer uma outra pergunta? Fala. Na última linha da parafatologia. Penúltima e última, central extrafísica da verdade. Outra coisa que eu estava pensando também, é uma espécie de para-oráculo, poderia-se dizer assim, né? É. E como que é a relação entre esse acesso da SEV, né, e esse processo da captação? É quando a pessoa tem mérito ou necessidade de acordo com o trabalho dela. Então aquilo equivale a um extrapolacionismo parapsíquico para ampliar e enriquecer o trabalho que ela está fazendo. É sempre assim. Gratuitamente, nada disso acontece. Tá. Cai de novo a questão do Tudo megafoco. tem um preço para você ter essa informação. A informação já vem taxada. Ela já tem um preço. Você tem que pagar. Perfeito. Então, quase sempre, você pagou antecipado. Toda informação de central extrafísica, geralmente, já houve um pagamento antecipado pelo trabalho que a pessoa fez. Vocês estão entendendo a antecipação do pagamento? Pagar antes.
É tudo à vista e antes é uma empreitada. Olha a lógica. Toda a lógica. Mas então, Valesca. Voltando à questão do gênero, com relação à retrocognição, eu tenho algumas dúvidas. Por exemplo, a gente poderia dizer que a pessoa que está mais bem resolvida com a questão do gênero, ela, se tiver uma tendência, no caso, retrocognitiva, ela pode ter tanto... Isso influencia o fato de ela ter retrocognições como homem, como mulher? Pode, porque a tendência nossa é ter uma versatilidade do processo genérico. Uma pessoa que faz muita questão de um sexo ou outro, ou de um meio século, sexo, entendeu? O terceiro ou quarto sexo é bobagem. Ela está dando muito valor ainda para a matéria, para a parte de bicho, a parte subhumana dela. O problema é que a hora que a pessoa não há consciência, porque seja um homem, uma mulher, ou qualquer situação que ela esteja, se ela tem um nível de lucidez mais ou menos razoável, ela funciona, seja em qualquer tipo de corpo que aparecer. Que isso é bobagem. Ela supera a situação. Agora, às vezes, é necessário que ela estude isso de acordo com o trabalho da PROEX dela. Estude, você fala o que exatamente? A questão do gênero? Por que é que veio com esse sexo? Entendeu? Entendi. Então, isso às vezes é muito importante na execução da PROEX. Eu queria entender, por exemplo, no meu caso pessoal, todas as retrocognições que eu já tive, dentro de retrocognições mais confiáveis e flashes também, era sempre como mulher. Então eu fiquei me perguntando até que ponto era para reforçar o processo do gênero feminino, porque eu, assim, não, eu tinha uma... aí no seu caso é o problema da manipulação das pessoas. Principalmente no caso de manipulação de outras mulheres. Uhum. Mas eu, como sendo mulher, assim... uma mulher dirigindo outras. É a manipulação. A tendência aqui, da maioria que já viveu antes, era ser manipulador. Uhum. Hoje isso diminuiu, ou está acabando. Mesmo do ponto de vista político, social, de convivialidade, convivência, tudo isso mudou. Então, tudo tem sua razão de ser. Entendi. Eu quero só assim, entrar um pouco mais nisso. No caso, por exemplo, essa tendência, essa condição que eu tinha mais no passado, mais forte, daí vincou mais na memória, por isso que eu acabo trazendo nas comissões. E isso também, às vezes, é que criou problema de autoculpa. Está entendendo? Alguma coisa nesse sentido. Então é isso que você quer expurgar, você quer depurar, você quer limpar agora. Daí acaba vindo mais. Uma coisa boa para as pessoas verem o que elas precisam, e aquilo que elas já têm muito, é ver qual é, ela perguntar para si, qual é a minha tendência de depuração? Eu sou preocupado com o quê? Geralmente nessa tendência de depuração já tem mais ou menos a diretriz da PROEX e do trabalho que a pessoa tem que desempenhar. É muito importante essa depuração, entende? É o depuramento, a limpidez, a limpeza, a higienização do processo. Então, na verdade, isso já é uma preocupação que pode ter começado no próprio curso intermissivo? Não, já vem, já. Às vezes a pessoa já chegou no curso intermissivo por causa disso. Já chegou no curso intermissivo. Agora, no curso intermissivo, aquilo exaltou, ampliou. Aí viu a necessidade de chegou num ponto que a pessoa teve uma cosvisão da realidade. Isso ela traz com ela. Se a memória é boa, ela vai até lembrar disso. Isso é o que acontece mais. Eu tinha feito uma ligação diferente. Eu ia perguntar se também pode ser pensado dessa forma, em um outro ângulo. Assim, por exemplo, o senhor já sabia disso, né? Eu tinha uma certa dificuldade com o gênero feminino, de ser mulher, essa coisa toda, e tinha uma energia mais assim, forte, agressiva. E uma vez uma ideia que me veio, que eu tive, um insight, posso ter tido uma distorção, mas enfim, a conclusão que eu cheguei relativa era de que, justamente o que eu falei antes, de ter essas rememorações como mulher, em função, assim, até para fixar o processo, porque eu não tenho... Assim, se eu já tive alguma rememoração como homem, eu não acho que sou eu. Sim, mas é que, veja, a maior prova dessa história.
Se você tinha uma certa ascendência sobre outras mulheres, que você poderia até manipular, você estava em cima da carne seca, estava dominando o problema. Aquilo, então, dominava praticamente a sua mentalidade inteira, seu micro-universo consciencial. Você só pensava dentro daquele âmbito, daquele contexto. Você nunca saiu disso. Entendeu como é que é? Isso vem comprovar a situação. Se você tivesse saído, seria diferente hoje. Como assim? Você estaria mais aberta. Não teria acontecido aquelas coisas que você viu, nada disso. Então isso é em função dessa situação também. Tudo é o passado. Passado recente. Passado recente. Recente para mim, quer dizer, nos últimos 1000 anos. Nos últimos 1000 anos. Tá vendo? Para mim tudo é recente. O tempo é bem relativo, né? Então não teria a ver necessariamente com essa situação que eu falei da questão do homem. Estuda mais. Eu estou só te dando outro. Esse é o linha principal. Eu estou dando outro ângulo do contexto. O que processo todo é estudar. É uma linha principal, né? Tá mais. É o mais comum, é isso que eu estou falando. Tá bom? Mas então, Dom Arlindo? Valdo, eu sempre tenho interesse com a parapsicoteca. No caso da retrocognição, o que pega mais em relação à parapsicoteca? Porque talvez a retro talvez é uma das atividades principais da psicoteca, sei lá. Olha, o que pega mais lá é a mensagem conteudística que a pessoa precisa de receber naquele momento crítico evolutivo. Geralmente ninguém vai receber isso à toa, quase sempre é numa fase crítica ou um período de decisão mais abrangente, mais séria, mais profunda, que abarca maiores interesses da vida da pessoa. É aí que aparecem os casos. Agora, por exemplo, se a pessoa ela já está como mini peça dentro de um maxi-mecanismo, bem ajustada, com passo acertado, ela já é uma personalidade formada como mini peça assistencial, ela então vai ter isso com mais frequência, independente das fases críticas. Mas isso é exceção. Eu acho que esse percentual secundário é o mais raro que tem. Agora, quando ela vai lá junto com o evoluciólogo, e ele orienta... Às vezes, mas às vezes não. Às vezes a pessoa acessa aqui, sem evoluciólogo, sem nada. Às vezes o próprio amparador faz a ligação. Introduce-o. Eu faço a apresentação para você. Você está entendendo como é que é? Eu vi isso por causa do Talmal. O Talmal fez isso com muita gente. E eu vi fora do corpo. A pessoa está lá na parapsicoteca, é um ambiente lá. Nesse ambiente, ela orienta a questão da retro, ou é orientada? Ou... Não, ali eles criam um holopensene adequado para a pessoa, de acordo com aquele momento. Ali é feito de acordo com aquilo que ela precisa. Amparador, eles olham tudo isso de acordo com o trabalho da pessoa. Por exemplo, a minha vida, me colocando aqui como cobaia para você examinar meu caso. Eu, durante muito tempo, eu não precisava de ter todo esse processo de contato com vocês. Então eu pude viajar mais, eu podia sair mais do corpo, e eu tinha mais contato com o processo extrafísico que hoje eu não posso ter. Eu não tenho tanta projeção do jeito que eu tinha, e nem quero ter, e nem posso ter. E não tem também as observações desses fenômenos, tudo isso que eu tinha, que era corriqueiro para mim. Por quê? Eu tenho que me fixar no processo intrafísico. Hoje eu estou trabalhando muito mais intrafisicamente que naquela época. Você está entendendo? E outra coisa, eu deixei de viajar para ampliar isso ainda mais. Essa noite, por exemplo, eu trabalhei aí mais 5 horas. Chegou num certo ponto que houve um barulho lá fora,
eu desliguei tudo, saí de pijama com a minha lanterna e fui ver se os guardas estavam atentos o que aconteceu. Cheguei lá, na mesma hora apareceu um guarda e me explicou o que aconteceu, o que ele viu. E daí a pouco veio outro guarda de fora. Agora eu fui olhar, era 10:45 da manhã. Eu saí de casa às 4:30, tudo escuro. Acendi as luzes, o negócio todo, levei a lanterna na mão, de pijama, de sapato. O guarda nunca me viu de pijama lá de manhã. Esse que estava lá nunca tinha me visto. Então você veja, eu tenho que estar de olho em tudo que eu faço, trabalhando lá com as coisas todas. Agora, o que aconteceu? No duro mesmo foi o que eu pensei e que o guarda viu, porque ele estava lá, ele viu a hora que passou. Foi um carro que veio com música, alto som de madrugada, aí que esse povo ali, que até a polícia já falou, que quando eles começarem a fazer muito barulho agora, que eles vão levar os aparelhos de som com as coisas todas, eles vão requisitar. Sabe como é que é? Agora, eles chegaram, mas depois eles apagaram tudo, foi só o carro que estava fazendo barulho. Agora, já pensou? Esses caras passaram aí acordando todo mundo nessas ruas todas de onde eles vieram. 4 horas da manhã. Então tem certas coisas que às vezes a gente tem que olhar. Agora veja, são muitas horas que eu trabalho de noite. Esse guarda que não me conhece falou assim, não, eu sei que o senhor trabalha a noite toda, porque eu vejo as luzes acesas. Porque ele vê mesmo a luz que está lá dentro, aparece pela janela, né? Então ele vê que eu estou trabalhando, porque está tudo aceso. Horas e horas, eles passando lá e eles veem. Esse aí eu nunca tinha conversado nem com ele, né? Novo aí para mim. Agora, mas ele sabe tudo aí da história aí toda. Na cidade é mais ou menos normal, dependendo da hora, esses carros com som bem alto. O carro de som, né? As combis de som e outras coisas mais. Agora esse aí eu nem sei se é Kombi, eu nem cheguei a ver o carro. Agora eu só sei que ele fez uma barulhada danada, e eu falei assim, isso está esquisito. Não sei se é o vizinho, não sei se é lá no clube, não sei quem é, eu quero saber o que é isso. Aí liguei lá as minhas câmeras, não tinha nada em torno da casa, eu posso sair que não tem nada. O negócio é fora, mas eu quero ver o que é. Fui eu lá, eu não faço isso sempre. Eu só saio em determinadas condições para ver como é que é. Agora o guarda até gostou, né? Começamos a conversar, se deixasse a gente ia ficar lá, batendo um papo ali, né? Os 2 guardas comigo. Outra coisa, o ambiente estava bom, temperatura agradável, sem vento, sem muita coisa, sem nada. A madrugada estava ótima, muito bem. Agora só voltando, última questão, a retro na psicoteca. A pessoa vai lá, ela vai ter uma retro que aquilo vai... Como que ela chega a essa retro? Aquilo tem uma... Eles vão mostrar a ela ou casos dela, ou casos afins à vida dela, que são equivalentes. Com isso, ela começa a entrosar a memória dela. Mas eles vão mostrando, existe uma... Não, existe como se fosse uma filmagem. Aqui eles fazem uma projeção do problema. Que vai ter também um verbete de psicoteca, né? Bom, porque eu sempre tenho interesse. Né? Tá, eu sei. Eu tenho que arranjar uma miniatura de psicoteca e dar para ele, né? Mas então, Adélio. Professor, não sei se o senhor já comentou, no final, ali na página 33, a meta-captura, a exumação e, no final, a parapsicoteca, né? Que complementa essa questão que o Arlindo está comentando aí. Porque ali o senhor comenta na meta-captura o processo de você capturar além do que está escrito no processo historiográfico em si, pela vivência prática de alguns autores. Existem né? essas coisas. Então você captura além do que está pela vivência prática. Porque você começa a fazer as deduções. Aquela imagem induz e você deduz. Aquilo amplia tudo. É um processo apenas ideativo, muito normal. Daí no segundo ali parágrafo o senhor fala da exumação. A partir dali você, através de um processo de pangrafia, você pega essas informações todas, exuma elas. Você fica sabendo mais que o autor. Amplia. Eu estava em Belo Horizonte, estava lendo um livro de um autor. Isso aconteceu comigo, na hora. Eu comecei a ver muito mais do que aquilo que ele falou ali. Agora veja, eu devo ter entrado na exumação pela clarividência viajoura
dos processos das retrocognições dele, do autor. Ah, você entrou num rapport com ele e aprofundou. Agora, aquilo que ele estava falando é uma época que eu era consciex. Entendeu? Assim, Que é a época que eu lembrei. Então, se eu era consciex, eu tenho mais facilidade de retenção. De modo que na hora que eu lembrar, eu tenho mais jogo de rememoração. Isso foi viável porque ele estava falando sobre a teática dele na época. Então havia o processo Não, agora prático. eu me interessei muito pelo autor e comecei a estudar profundamente, horas. Era de madrugada, lá no apartamento do Eduardo, lá, o apartamento da Solange. Então, quando eu vi, eu estava sozinho lá lendo. Quando eu vi, eu comecei a ver aquelas coisas todas, tudo apareceu. Igualzinho uma pangrafia grandona, mas era por causa de contato com o autor. Então, a partir daí que o senhor fala da parapsicoteca, você entra no contexto da cosmovisão. A da revivência época. historiográfica no contexto funciona ao modo das consultas da Consciex, a parapsicoteca da Comunex evoluída. Estou dando já aí, fazendo as comparações para o povo ter uma ideia. E dali você entra então na sua história, no seu processo, daí o senhor comentou por ali, né? Nas coisas, as fins, a vida da consciência, da E nossa de você. aquilo que interessa para você no momento evolutivo. A parte crítica para ajudar você na assistencialidade. O senhor claro? a definição é basicamente leitura, mas poderia ser complementada, como o senhor comentou, por filmes, viagens, Sim. música, mas o mais Olha, forte é na aqui, leitura. Tem certas expressões hoje que elas são muito, têm uma labilidade, elas são muito extensas. Por exemplo, você falar em discurso, tudo é discurso. Se falar em leitura, tudo você lê. Pensa nisso. A leitura É uma da coisa ideia, ampla. A gente já usa a palavra leitura e discurso dentro desse contexto macro. Entende? Maior. Tá bom. Tá certo? Professor, Mas então, pessoal, o que me chamou muita atenção aqui foi a questão do, quando o senhor falou há meia hora atrás, quanto ao peso do lugar onde a pessoa nasce. Né? sim, E também falou sobre a questão da árvore genealógica. sim. Eu gostaria que o senhor ampliasse mais. A para o tendência é meu o seguinte, caso, quanto mais a pessoa trabalha para Max Pro Ex, mais ela deixa a terra natal e mais ela deixa a família nuclear. Isso. Isso é a regra. É a regra, né? Por aí agora você vê, cada caso é o seu. Você mesmo já passou por isso. Eu percebi que, eu entre 10 irmãos, que eu sou eu mais Pois nove, o único que viajou assim, que conhece o exterior, Então. e também Agora muito que você saiu dentro, para outro dentro estado. da escada, que número que você era? Eu sou o primeiro, né? Sou É o seu é o Sou o primeiro. é o primeiro, o que nasceu primeiro. Aham. É o primogênito. Isso. Então o primogênito geralmente é o que recebe mais auxílio dos pais. Tá. Mais ajuda. E qual a responsabilidade que a pessoa tem em relação a essa família? Aí é você que tem que saber. Cada caso tem seu jeito, né? Agora, 10 irmãos é muita coisa. Isso aí, a sua responsabilidade, de qualquer maneira, é mínima. Com 10 irmãos, se fosse 2 e o outro precisasse de alguma coisa, tudo bem. Mas você tem 9, então... Tem 9, E nenhum deles tem interesse em Agora, nada. você só tem uma coisa que você devia ter alguma responsabilidade. É ter nascido primeiro. A primogenitura, ela demonstra a responsabilidade da consciência. Com certeza. Na verdade, eu não sou o primeiro. O primeiro filho nasceu laçado com o Não, cordão mas não umbilical. nasceu. Natimorto. Não, né? eu estou falando é quem respira. Aham. Quando eu falo, é só a gente que respirou. Eu acho que ele chegou nem a respirar, não. Vai nascer morto. Respirou como adulto. É. É a chamada personalidade formada que eu estava falando aí. Tá. Ok. Obrigado. Ok? Mas então, o que você manda? Eu só queria voltar a um ponto que você estava explicando para a Valesca, que eu não entendi. Que é essa questão de tendência de depuração. O que é isso? Tendência de quê? Depuração. A tendência de depuração. O problema todo é o seguinte: há pessoas que têm dentro de si alguma autoculpa. Aquilo está bruxuleante dentro das lembranças dela. Há apenas um vestígio, como se fossem umas brasas debaixo da cinza. Mas aquilo chateia,
aquilo espeta a pessoa, é uma pedra no sapato, é alguma coisa que tem, entende? E ela vê, na hora que ela está trabalhando dentro do processo da PROEX, ela vai se dirigir para atender isso, até instintivamente, às vezes sem saber. Agora, se ela começar a ter a retrocognição, ela começa a deslindar, a dissecar, a anatomizar isso com todos os detalhes. Aí ela liquida com o assunto, ela limpa tudo. Ela tira os mosquitos, a sujeira, muda o ambiente, planta um jardim no lugar, você está entendendo, da masmorra. Então, é isso que acontece mais. Eu tenho um caso que eu já mostrei para vocês, que tinha um negócio da minha infância, que o meu irmão estava muito doente, e meus pais tudo olhavam só meu irmão, porque ele era mais doente, mas ele era mais novo do que eu. E eu, como era muito autossuficiente, ninguém ligava para mim, você está entendendo? Nos casos lá que precisava. Mas tinha umas coisas que eu estava precisando, que era o negócio da escola, e eu vi que aquilo estava sendo passado para trás. Aí fiquei danado da vida, falei assim, isso é uma injustiça, esse negócio não está certo. É isso da injustiça, eu já sabia o que era injustiça. Devido a ouvir aqueles velhos conversando com meu pai sobre política, a gente acabava aprendendo o que era a injustiça, o que era o processo da marginalidade, o erro, isso que chamam hoje o dolo, né? Tecnicamente chamando, o ilícito. Então eu fiquei danado daquilo e comecei a sair, estava o meu pai e minha mãe no quarto lá deles com meu irmão. E eu saí pela sala, a sala de jantar, e fui entrando para a cozinha. A hora que eu saí de uma das portas da cozinha, eu olhei fora, mudou tudo. Quando eu vi que eu estava descendo uma escada, com uma porção de cavaleiros comigo, e tinha um cara preso lá, sabe, com algemas, uma porção de coisa, como se fosse um negócio de ferro, tudo nos braços, e ele preso numa parede. Aquilo era o meu irmão. Agora, eu era uma autoridade no negócio. Agora, o que se passa? Todo mundo ali estava querendo que ele desse a informação, porque tinha havido uma invasão e eles estavam com medo de brotar uma guerra. Aquele camarada, que era o meu irmão, era justamente um dos caras que está querendo fazer a guerra. Mas, de qualquer maneira, aquela condição era uma sala de tortura. E eu era uma autoridade, se eu quisesse, eu acho, ali no caso, pelo que eu senti, eu podia ter desfeito aquilo, e eu não desfiz. Agora, o melhor da história, que me acalmou um pouco depois dessa, foi eu localizar quando foi isso, era muito tempo. Então aquilo, tirou aquele, prescreveu, já tinha visto tanta coisa. Mas quando eu saí de lá, que aquilo acabou, eu sentei debaixo de uma mangueira que havia no quintal e comecei a pensar na minha vida e falei assim, olha, então agora nunca mais vou reclamar de nada. Se isso aí aconteceu com uma coisa tão justa, e eu estou vendo que é injusto hoje, mas com referência ao passado, está justo, qualquer coisa que eu reclamar, isso vem contra mim. Eu não vou reclamar nunca mais. Eu falei nada, porque eu não cheguei a falar para minha mãe, mas meu pai, mas eu ia fazer uma espécie de reivindicação. Eu desisti. Porque você sabe, nessa ocasião, o meu irmão, ele era 4 anos mais novo do que eu. Eu devia de ter ali, eu não sei bem não, mas eu acho que eu já tinha uns 7 anos, porque eu lembro, mais ou menos pela situação, que eu já estava no grupo, então eu já devia ter uns 7 anos de idade. Eu já sabia ler, já sabia escrever, eu fazia as cartas. Minha mãe me considerava como uma pessoa adulta. Você está entendendo? Nesse sentido. Agora, eu nunca pude esquecer isso. Aquilo, então, era a pedra no sapato, o espinho no pé. Você está entendendo? Estou dando um exemplo de cobaia para você ver. A tendência sua de depuração nesse caso... Aqui, ó. Esse camarada é o meu filho atual, tá? Só para você ter uma ideia. Foi por isso que a hora que me perguntaram se era o caso de eu receber, eu falei, pode mandar. Foi aí que eu fui casar, fui arranjar. Agora, eu já tinha
Agora, eu só pergunto uma coisa para você que está estudando essas coisas todas. Até que ponto que os amparadores sabiam que alguma coisa poderia acontecer no secundário da minha proex? O plano beta, até que ponto? Eu devia saber. Para me dar aquela mensagem que eu nunca pude esquecer. Olha, gente, eu lembro como se fosse hoje os detalhes, sou capaz de falar os móveis, as cores das coisas, até as folhas da árvore. Eu sentei junto da mangueira, perto da figueira. A figueira tinha água, que a minha mãe fazia a barrela para lavar roupa. Vocês sabem que tinha aquele negócio de bater. Bah! Tinha um troço assim, que dizia. Ali corria uma água. Eu, às vezes, pegava aquela água e fazia um reservatório de cimento. Você sabe que eu já fazia construção com cimento, eu mesmo. Os caras me davam cimento, eu fazia. Então, fiz um reservatório, como se fosse a Itaipu, né, pequena. Isso tudo tinha lá, perto desse local, no quintal. Entende? Que eu gostava, às vezes, de fazer construção. Então, arranjava tubulação para fazer os negócios. Foi aí que eu aprendi aquele negócio que eu achei uma coisa impressionante, me chamou a atenção demais. O negócio do aqueduto. A minha mãe me explicando, meu filho, tem uma bobagem muito grande que a gente fazia nas vidas anteriores. Que a gente pensava que a água não subia com pressão. Então toda a água tinha que descer. Então por isso que fizeram os aquedutos. Aí ela me mostrava as fotos do aqueduto, o aqueduto do Rio. Então, eles não pensavam que a água podia descer e depois voltar. Então, tinha que fazer aquele negócio buscando ficar tudo reto no caminho. Que é um erro histórico. E isso até 1800, né? Tudo isso havia. E a minha mãe, então, me chamava atenção para essas coisas. Eu gostava de fazer o encanamento sem aqueduto. Você está entendendo? Por baixo. Para a água sob pressão, ela aparecer do outro lado do mesmo nível, né? Exato. Entendeu? Obrigado. Mas então, pode falar aí, gente. Bom, pessoal, boa tarde. Estamos aqui aproveitando para fazer divulgação do tertuliário, no projeto da arrancada final do tertuliário. E estamos aí com a proposta de cotas, no valor de R$10.000 cada cota. Dentro desse projeto, nós tínhamos aí inicialmente uma defasagem de R$160 mil para poder concluir as obras do tertuliário e já conseguimos aí em 3 semanas levantar R$30 mil em cotas, 3 cotas de 10 mil cada uma, constituindo R$30 mil. Então, quem puder participar disso, adquirindo uma cota também, os teletertulianos aí que estão assistindo a tertúlia de fora de Foz do Iguaçu, ou se não tivesse montante, se juntar com outras pessoas para adquirir uma cota de R$10 mil, nós estamos solicitando em função da inauguração do tertuliário, que vai ser agora no dia 30 de novembro, 30 desse mês. Tá? Então já conseguimos levantar esses 30 mil, faltam 130 nessa reta final. E também vamos aproveitar para divulgar o projeto aqui do Amigos da Enciclopédia. Bom, pessoal, inaugurando o tertuliário, nós teremos então essa despesa, né, mensal agregada às nossas demandas já atuais do Holociclo e da Holoteca, que terá a responsabilidade do Amigos da Enciclopédia para manter essas despesas, né? Então, como vocês sabem, a gente elegeu aí esse valor de 400 amigos, esse número de 400 amigos, que é uma quantidade suficiente para dar uma certa segurança e manutenção aqui aos trabalhos. Hoje nós somos 318 amigos, a gente deu uma arrancada grande, importante nesse nosso grupo. Só lembrando, nós éramos praticamente 272 amigos em 20, 30 dias atrás. Então, em um mês, nós alcançamos aí 318. E a gente está realmente achando que até final do mês, aí, início de dezembro, a gente vai estar com os 400 amigos. São R$60 por mês durante um ano,
Tá? É uma contribuição voluntária, quem puder pode ajudar. Quem não puder com R$60 e quiser se juntar com outras 1 ou 2 pessoas, podem fazer isso também e ter uma cota. A gente queria só lembrar que em dezembro nós teremos 35 inscrições que vão expirar. Então essas 35 pessoas podem nos procurar e a gente fazer uma proposta para a gente tentar manter as 35 de dezembro e a gente não ter uma queda nesse nosso número agora. Tá bom? Acho que é isso aí. Obrigado. Professor, rápido, né, que já está encerrando. Na página 32, eu queria Sim. saber, a penúltima linha da fatologia, sobre os pontos cegos das lembranças. A pergunta é o seguinte: o que ocasionam esses pontos cegos? Seriam Ponto traumas? cego, isso não, tem uma série de condições aí. Às vezes pode ser traumático, às vezes não. Eu mesmo passei por uma dessas. Tinha um período, por exemplo, que não era muito grande, mas mais ou menos, às vezes, eu não sabia se era 2 ou 3 séculos, mais ou menos, que eu não tinha lembrança. E que as coisas não se encaixavam. Eu então achava que talvez eu tivesse sepultado alguma coisa negativa a meu respeito. Agora, isso dentro das minhas lembranças. Agora, chegou um certo ponto que espontaneamente eu comecei a lembrar de tudo e vi que não era nada disso. Mas que aquele período não tinha interesse para o trabalho das lembranças e o trabalho que eu estava fazendo. Então, é um ponto cego que é um ponto de interrogação. Pode ser uma coisa que a própria pessoa sepultou e pode ser alguma coisa também que não tem relevância para o trabalho que ela está desenvolvendo. De modo que isso, a gente não deve incomodar tanto, não. E não ficar com auto-vitimização ou auto-culpa a respeito do assunto. Entendi. É preciso examinar com calma, e se aquilo tem interesse, com o passar do tempo, aquilo vem à tona, aquilo faz o refluxo, a gente acaba lembrando, vem a rememoração. Tá bom, professor. Tá Obrigada. certo? Gente, tem aqui ainda mais 2 questões. Estou há mais de 1 ano com problemas no estômago. Foi diagnosticado gastrite e a presença da bactéria, a Ectobacter pylori. Por 3 vezes tomei antibiótico e o tratamento não surtiu efeito. Ultimamente tenho sentido náusea, uma sensação estranha no fronto chakra e um pouco de tontura. Isso pode ser assédio? Olha, eu acho que o processo todo aí é o problema do estômago mesmo. Acho que você deve mudar o seu tratamento. Uma coisa boa é escutar uma outra opinião médica sobre o assunto. A pylori é problemática e deve ser atacada com calma para ver isso aí. Você não deve deixar essas coisas continuarem, não, porque isso pode virar uma úlcera amanhã, né? A gastrite pode se tornar uma úlcera. Esse problema de você ter essa sensação estranha, tontura e a náusea mostra que há alguma coisa de estômago que está fazendo isso, mais sério. Isso aí é aquilo que o povo chama que a pessoa está com incêndio na barriga. Parece que está queimando tudo, há uma queimação, uma opção de coisa. E isso aí é que vai dar a náusea. Agora, isso com o tempo pode prejudicar o processo. Não é só da digestão ou gastrointestinal, mas pode dar um processo de colite, pode mexer com o estômago, com o fígado, dar um problema, né? Então é bom você fazer um tratamento mais sério do assunto. Se fizer um tratamento sério, olhar bem as dietas que você tem, olhar o horário que você come, você melhora. Essas coisas de problema, quase sempre tem um problema de hiperacidez. Essa hiperacidez tem que ser combatida também. Quando você for falar com o seu médico de confiança, um novo, por exemplo, explica isso para ele, o processo da hiperacidez, para ver como é que você tem. Isso é sério. Eu não vejo assédio, não. Eu vejo um problema orgânico, físico, gástrico. Outra pessoa. Conheço uma pessoa que domina suas energias há um tempo, mas não desenvolveu clarividência. Uma coisa não devia levar a outra. Qual a faculdade parapsíquica mais difícil de desenvolver? Olha, isso aqui não necessariamente. Uma coisa não tem que levar a outra, não.
Uma pessoa pode desenvolver as energias para fazer uma coisa, a clarividência é outra. A clarividência depende do fronto chakra, depende da opção do chakra da cabeça, da condição da pessoa. Uma pessoa pode mexer com as energias para sentir energia no trivial, variado aí de todo dia, que não tem nada a ver com isso. Agora, a faculdade mais difícil que a pessoa tem de desenvolver é aquela que ela não teve tanta experiência em vidas anteriores. A mais fácil é aquela que ela já teve muita experiência, que é o óbvio de qualquer coisa que a pessoa vai fazer. Agora, eu quero dizer para vocês que hoje tem 18 verbetes para vocês selecionarem na eleição democrática do dia, tá certo? Alô. Nós tivemos as pontuações de hoje, então foram 17 votos online, perguntas respondidas 9, perguntas presenciais respondidas 17, assinaturas do livro de presença 56. Em seguida teremos os recados do Loche, João Aurélio, Marcelo Pascolin e Marilza. Vamos à leitura dos verbetes. Identidade extra, inconcretude, júbilo cosmoético, linguagem erudita, megapeso, nelex, neo-identidade, para aculturação, agenda vazia, atrator, coabitante, coativação atributiva, coleta seletiva, consciência retardatária, consim problema, cuidadologia, evitação da evitação, hibernante. Bom, pessoal, nós gostaríamos aqui de divulgar a palestra online que vai ocorrer amanhã através do site da Apex, às 15h30, amanhã, sábado, com a professora Rosânia, sobre autossuperação. Então, quem tiver interesse, é só acessar o site da Apex, www.apexinternacional.org, e lá vai ter toda a orientação e participar, interagindo diretamente com a professora Rosânia sobre autossuperação. Obrigado. Gente, nós gostaríamos de convidar a todos. Amanhã à tarde nós teremos no Colegiado de Intercooperação, que é uma atividade aberta da Unicim, sábado, né? Amanhã, sábado, 15 horas, das 15 às 18, uma atividade que é para identificação e apoio aos protagonistas, à liderança na CCCI. Nós vamos trabalhar com duas folhas do Conscienciograma, que é a folha 41 e 48, né? E a gente vai, então, debater sobre a questão da liderança. Esse programa é um programa que vai avançar também em 2009, e o Marcelo vai ser um dos mediadores, junto com outros coordenadores de IC também. É uma atividade gratuita, aberta a todos os voluntários da CCCI. Então, quem tiver disponibilidade, amanhã, 15 horas, no discernimento. Complementando, então, essa atividade gratuita, porém há um investimento. O investimento é trazer o conscienciograma e duas folhas respondidas, a folha 41, autoridade, e a folha 48, continuidade. Portanto, amanhã, auditório do discernimento, das 15 às 18 horas. Por favor, faça sua inscrição aqui no CAEC ou pelo e-mail para a Unicim. Um outro recado da Simvex: amanhã, também no discernimento, às 19 horas, haverá o filme Sócrates. É um filme italiano, uma versão italiana de 1911. Portanto, quem deseja saber um pouco mais, né, sobre a vida de Sócrates, pode aparecer lá. Então, fecha o pacote aí, né? Colegiado de Intercooperação mais Cinevex. Obrigado. Boa tarde. É só para reforçar o convite ao mutirão para o fichamento dos dicionários, que a gente vai estar realizando do dia 22 a 28 de novembro, né, daqui 15 dias, daqui 2 semanas. Começa no sábado, 22, vai até sexta-feira, dia 28. A gente vai estar priorizando, terminar de fichar, tem em torno de 200 dicionários lá. Então, quem puder, está indo todos os dias. Eu vi que algumas pessoas colocaram lá todos os dias, disponibilizando. Isso aí vai dar uma força muito grande para a gente, e a gente termina o ano
zerado, né? Sem dicionários mais para estar fichando só para adquirir novos dicionários, tá? Qualquer dúvida pode me procurar a professora Marilza, que está organizando junto comigo o mutirão, tá? Ela vai estar divulgando aí na próxima semana e qualquer dúvida é só procurar a gente. Obrigada. Ganhou o verbete neoidentidade com 9 votos. Até amanhã. Obrigada. Neoidentidade.